No vídeo de hoje, vamos falar sobre inequações do segundo grau. Então, temos os seguintes exemplos. Resolva em R as inequações abaixo. Item A. x² mais 4x mais 3 maior ou igual a zero. Primeiramente, temos que determinar as raízes da equação x² mais 4x mais 3. Então, vamos calcular o delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, entre parênteses, o b, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Ficamos, então, com delta igual 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 vezes 3 totaliza menos 12. Então, ficamos com 16 menos 12, 4, ou seja, delta igual a 4. Damos continuidade com x igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso sobre 2 vezes o a. Então, ficamos com x igual menos o 4, entre parênteses, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Ficamos, então, com x igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do 4, que é 2, tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. E aí vamos ter um x1, que vai ser igual a menos 4 mais 2 sobre 2. Menos 4 mais 2 totaliza em menos 2 sobre 2. E menos 2 dividido para 2 fica menos 1. O x2 é igual a menos 4 menos 2 sobre 2. Ou seja, menos 4 menos 2 fica menos 6 sobre 2. E menos 6 dividido para 2 totaliza em menos 3. Agora que temos as raízes, utilizaremos o seguinte recurso. Vamos traçar uma reta horizontal e marcar as raízes, menos 3 e menos 1. Como lá no começo de tudo, a inequação do segundo grau tem o símbolo maior ou igual, então pintamos as duas bolinhas aqui do menos 3 e do menos 1. Se não tivesse o igual, não pintaríamos. Olhando o x² mais 4x mais 3 e pensando em uma função do segundo grau, sabemos que a representação geométrica de uma função do segundo grau é uma parábola. E neste caso, é uma parábola voltada para cima, pois o x² tem o sinal de positivo na frente dele. Então, traçamos aqui a nossa parábola, passando pelos pontos menos 3 e menos 1. Agora, observamos o seguinte. Como aquele pedaço à esquerda do menos 3 está acima da reta horizontal, ele é um pedaço positivo. Já entre menos 3 e menos 1 está abaixo da reta horizontal. Logo, esse pedaço é negativo. E à direita do menos 1 está acima. Portanto, volta a ser positivo. De novo, olhamos lá no item inicial, que dizia que x² mais 4x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Se ele é maior que zero, então ele é positivo. Portanto, nos interessam os pedaços que têm sinal de mais. E aí destacamos a esquerda do menos 3 e a direita do menos 1. E concluímos o nosso conjunto solução. S é igual, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 3, ou x é maior ou igual a menos 1. Fecha chaves. Item B. Menos x² menos 2x menos 1 menor ou igual a zero. Vamos começar calculando as raízes da equação do segundo grau. Vamos colocar este cálculo aqui no cantinho. Neste caso, o nosso delta foi igual a zero, e obtivemos apenas uma raiz, que foi o x igual a menos 1. Com esta raiz, damos continuidade com o seguinte. Traçamos a nossa reta horizontal e marcamos a bolinha do menos 1. Como esta inequação tem que ser menor ou igual a zero, pelo fato de ter o igual, pintamos a bolinha do menos 1. Menos x² menos 2x menos 1
podemos comparar a uma função do segundo grau, que tem como representação geométrica uma parábola. Então, vamos traçar uma parábola que passa pelo ponto -1. Neste caso, como na frente do x² temos um sinal negativo, a nossa parábola é voltada para baixo. E aí traçamos esta parábola aqui. À esquerda do -1, vamos ter um sinal negativo, pois está abaixo do eixo horizontal. E à direita do -1, também teremos um sinal negativo, pois está abaixo do eixo horizontal. Neste caso, em nenhum momento teremos resultado positivo. Como neste item temos que a inequação tem que ser menor ou igual a zero, isso quer dizer que ela pode ser negativa ou zero. Neste caso, podemos destacar todo o eixo horizontal, tendo em vista que à esquerda do -1 teremos resultados negativos, à direita do -1 teremos resultados negativos e no -1 teremos o resultado zero, tendo em vista que ele foi a raiz. Isso quer dizer que a solução para este item é igual aos reais. Então, S igual a R. Item C. x² mais 7x mais 12 maior que zero. Vamos determinar as raízes desta equação aqui no cantinho. Temos as raízes -3 e -4. Damos continuidade e marcamos o eixo horizontal. Marcamos a bolinha do -4, marcamos a bolinha do -3. Como a inequação deve ser maior do que zero, não pintamos as bolinhas, tendo em vista que não tem o igual. Por se tratar de uma inequação do segundo grau, iremos traçar agora a parábola passando por esses dois pontos. Então, traçamos aqui a nossa parábola, que neste caso será voltada para cima, tendo em vista que na frente do x² temos sinal positivo. Dessa forma, percebemos que à esquerda do -4, temos que a função está acima do eixo horizontal, portanto ela é positiva. Entre -4 e -3, ela está abaixo, logo é negativa. E à direita do -3, ela volta a estar acima do eixo horizontal, portanto ela é positiva. Como na inequação temos que ela deve ser maior do que zero, iremos destacar os intervalos positivos, que ocorrem à esquerda do -4 e à direita do -3. Nosso conjunto de solução fica da seguinte forma: S é igual, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x é menor que -4 ou x é maior que -3. Fecha chaves. Item D. Menos x² mais 3x menos 2 maior do que zero. Vamos calcular as raízes aqui do cantinho. Neste caso, teremos raízes 1 e 2. Agora vamos para o eixo horizontal e marcamos as raízes 1 e 2. Como a inequação deve ser maior do que zero, não devemos pintar as bolinhas das raízes. Tendo em vista que podemos comparar a uma função do segundo grau, a nossa representação geométrica será uma parábola. Neste caso, como na frente do x² temos um sinal de negativo, ela será voltada para baixo. Então, traçamos aqui a nossa parábola. Podemos perceber que à esquerda do 1, teremos sinal negativo, tendo em vista que a parte da parábola à esquerda do 1 está abaixo do eixo horizontal. Entre o 1 e o 2, teremos sinal positivo, tendo em vista que a parábola se localiza acima do eixo horizontal. E à direita do 2, temos um sinal negativo, tendo em vista que a parábola volta a ficar abaixo do eixo horizontal. Como neste caso a inequação deve ser maior do que zero, nos interessa apenas o sinal positivo, que acontece entre os números 1 e 2. Portanto, ficamos com o seguinte conjunto de solução. S é igual, abre chaves, x pertence aos reais, tal que 1 é menor do que x, que é menor do que 2. Fecha chaves. De modo geral, para resolver uma inequação do segundo grau,
Primeiramente, iguale o trinômio do segundo grau a zero e determine as raízes desta equação. Depois, trace a reta horizontal, marque as raízes, observe se há necessidade de pintar as bolinhas das raízes e trace a parábola da função do segundo grau. Na sequência, marque os sinais de positivo ou negativo de acordo com o comportamento da parábola. Por fim, observe se a inequação pede sinais positivos, maiores do que zero, ou sinais negativos, no caso, menor do que zero. Trace a ondinha no sinal adequado e, por fim, construa o conjunto solução com a simbologia adequada. Esse foi nosso vídeo sobre inequações do segundo grau. Espero que tenham gostado e até a próxima!